Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Nós queremos dar abertura aqui na nossa escola bíblica online. Deus tem nos dado estratégia, mesmo distante, mesmo com várias restrições, a igreja segue caminhando. E nós queremos agradecer todos os professores, superintendentes que têm se dedicado, conforme a palavra do Senhor nos ensina, se é ensino, que haja dedicação. Que Deus os abençoe pela forma como tem feito e tratado a obra do Senhor. E você, aluno, que você possa estar aprendendo, mesmo de uma forma diferente, mas com toda essa estrutura que tem sido montada pela nossa escola bíblica. Que Deus os abençoe. E nós vamos começar essas aulas com uma oração, para que Deus continue te dando graça e abençoando a sua vida e que esse conhecimento possa ser um instrumento de transformação e de bênçãos na vida das pessoas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos por vida de cada professor, dos superintendentes, de todos envolvidos na escola bíblica que tem se dedicado para dar o seu melhor. A todos os alunos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um deles. Abençoa e que com esse ensino possa fortalecer as nossas vidas e que possamos ser instrumento de bênçãos. Assim nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Uma boa aula a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Neves, bem como de toda a sua família. Para dar início à nossa EBD, eu queria convidar o nosso irmão Mendonça para estar fazendo a leitura do título da lição da classe Cordeirinhos de Cristo. Cumprimentos à igreja com a paz do Senhor. Vou ler lição 2. O amigo que obedeceu. Amém. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Mendonça, bem como todos os alunos Cordeirinhos de Cristo. Vamos estar ouvindo aí o nosso irmão Anderson com a leitura do Jardim de Deus. Da igreja com a paz do Senhor, vou ler a lição de número 2, uma casa de oração, memorizando, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Amém. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Anderson, bem como todos os alunos da classe Jardim de Deus. Vamos estar ouvindo o nosso irmão Bruno, da classe Joias Preciosas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estarei lendo aqui na revista a lição 2, título Algo Errado com a Família. Destaque, Romanos 1:28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. Agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Bruno, bem como todos os alunos do Joias Preciosas. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Carol, trazendo a lição 2 dos jovens e dos adultos. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Vou estar lendo o título textual da nossa lição 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Textual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, eu agradeço a nossa irmã Carol, que Deus possa estar continuando abençoando a vida dela, bem como todos os alunos, dos adultos e dos jovens. E agora cada um pode assistir a sua respectiva aula. Os Cordeirinhos de Cristo teria aí uma aula com a nossa professora Franciele. O Jardim de Deus terá uma aula com a nossa professora Gleice. Os Joias Preciosas terá um vídeo com a nossa professora Clésia. E os adultos, como os jovens, também terão uma aula com o nosso professor Carlessandro. Você pode aí adiantar o vídeo e escolher a sua respectiva aula. Desejo aí você uma boa EBD. Paz do Senhor, Cordeirinhos de Cristo, tudo bem com vocês? A tia está aqui mais uma vez para contar uma história para vocês. Só que essa história é da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Isso! A nossa lição de hoje é a lição de número 2. E o título da lição diz assim: O amigo que obedeceu. Vamos repetir com a tia? O amigo que obedeceu. Isso, essa história, ela é contada lá em Gênesis, no capítulo 11 e no capítulo 12, e também no capítulo 15. Essa lição de hoje fala desse amigo que obedeceu a Deus. Quem será esse amigo que obedeceu a Deus? Isso, esse amigo que obedeceu a Deus, ele chama Abraão. Vamos repetir com a tia? Abraão. Abraão,
ele obedeceu ao Senhor. O versículo de hoje está em Salmos, no capítulo 25 e no versículo 4, que diz assim: Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Os caminhos do Senhor, ele é perfeito para a nossa vida. Então, a gente tem que fazer sempre essa oração. Vamos repetir com a tia o versículo? Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Abraão, ele confiou no Senhor, ele obedeceu ao Senhor. O Senhor falou assim para ele, o Papai do Céu falou para Abraão: Abraão, pegue a sua família e vá para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão pegou a Sara, pegou os seus animais, as ovelhas, pegou também o gado, né, os bois e os camelos. E também foi com Abraão o seu sobrinho, o Ló. O sobrinho de Abraão foi com eles também. Abraão obedeceu ao Senhor. O Senhor falou para ele sair lá da terra de Babilônia, lá na cidade de Ur. Pediu para ele sair de lá e seguir o caminho. Era para ele apenas colocar a sua bagagem e sair, pegar suas malas e sair pelo caminho, que o Senhor, no final do caminho, ele ia mostrar para ele onde que ele ia ficar. Então Abraão confiou e obedeceu ao Papai do Céu. Ele obedeceu ao Senhor e saiu pelo caminho. E viajou muito, muito, muito. E o lugar era muito longe. E ele foi andando, e passou um dia, passou outro, e ele caminhando. E quando chegou no lugar que o Senhor falou, o Senhor mostrou para ele. Que lugar é esse, criança, que o Senhor mostrou para ele, que era para ele ficar? O lugar chamava Canaã. Isso mesmo, Canaã. Canaã era uma cidade, um lugar muito lindo. Esse lugar era todo verde, tinha lugar para ele plantar, para ele cuidar dos animais dele. Os animaizinhos de Abraão iam ter comida o suficiente para eles, porque lá era tudo verdinho. E também tinha lá, na terra de Canaã, tinha água para eles poder beber. Tá vendo a água? Tinha água lá na terra de Canaã. E o Senhor falou para ele: é aqui, Abraão, que você vai ficar. Abraão, ele confiou em Deus assim como Noé confiou em Deus. E quando chegou nesse lugar, um dia à noite, o Senhor falou assim para Abraão. Aí ele montou o acampamento, né? Montou lá sua tenda no lugar, porque é lá que o Senhor escolheu para ele ficar. Então ele fez para ele uma tenda lá, montou a tenda dele. E quando foi um dia à noite, o Senhor falou para Abraão: Abraão, olhe para o céu. Você consegue contar as estrelas do céu? Abraão olhou assim, tentou contar as estrelas e não conseguiu contar as estrelas, porque são muitas estrelas. Vocês já tentaram contar as estrelas do céu, crianças? Não dá para contar as estrelas do céu. Você tenta contar, mas você se perde, porque são muitas as estrelas. E Abraão também não conseguiu contar as estrelas. Mas aí o Senhor falou para ele: tá vendo essas estrelas lá do céu? Você não consegue contar. E o tanto dessas estrelas, assim como a quantidade dessas estrelas que tem no céu, assim será a sua descendência, Abraão. Então, a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, infinitas, que não dá para contar. E Abraão, quando chegou lá naquela terra de Canaã, porque lá era o lugar que o Senhor escolheu para ele ficar, Abraão ficou muito feliz e contente com a sua família. E lá eles montaram um altar para o Senhor, para adorar o Senhor. Então Abraão, ele foi obediente ao Senhor. E é isso que nós devemos ser, crianças. Nós devemos ser obedientes ao Senhor, mesmo sem saber qual é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos ser obedientes ao Senhor, assim como Abraão foi.
Abraão, ele confiou no Senhor, porque para a gente obedecer a Deus, devemos também confiar nele, entregar o nosso caminho ao Senhor, porque ele vai nos conduzir sempre no caminho certo e sempre ter a certeza de que o Senhor, ele está conosco. E aí sempre fazer essa oração, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, que o Senhor vai nos ensinar o caminho e a direção certa, assim como fez com Abraão. A nossa lição de hoje, crianças, nos ensinou que nós devemos obedecer e confiar em Deus. Quem já tem a sua lição, quem já pegou a sua lição, são 3 atividades para que nós possamos fazer. As atividade de número 1 fala assim, circule o nome próprio que começa com a letra A. Qual o nome que começa com a letra A? Aqui nós temos Ló. Ló começa com a letra A? Não. Tem também Sara. Sara começa com a letra A? Não, começa com S. Tem Abraão também. Abraão começa com a letra A, não começa, crianças? Então, vocês vão circular o nome próprio que começa com a letra A. Então, vocês vão circular Abraão. A segunda atividade diz assim, passe cola colorida enfeitando a palavra confiança. Olha aqui a palavra confiança na atividade de número 2. Confiança. Se vocês não tiver cola colorida, pode colorir com lápis também, canetinha, que vocês tiverem para colorir. Então, vocês vão colorir a palavra confiança, passar cola colorida ou então colorir. E na atividade de número 3, fala assim, Deus fez uma promessa a Abraão, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Já imaginou? Pede para cobrir as estrelas e pinte a cena para nunca mais se esquecer dela. Olha que bonito, tá vendo? É aquela parte que o Senhor fala para ele que a descendência de Abraão vai ser como as estrelas do céu. Então, vocês vão colorir bem bonito e contornar essas estrelinhas. Dá para ver as estrelas? Viu? Então, vocês vão fazer essa atividade. E a nossa escolinha de hoje chegou ao fim. A tia ficou muito feliz de poder participar mais uma vez com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever lá no grupo para a tia, que a tia vai responder todas as perguntas de vocês. E quem fizer a atividade pode também deixar lá a foto lá no grupo dos cordeirinhos para a tia ver a lição de vocês respondida. E se você não tiver a lição, a tia vai tirar a foto. A tia vai tirar a foto desse número 3 aqui, da número 3, para o papai ou a mamãe desenhar para vocês e vocês poderem colorir bem bonito, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A tia deseja para vocês um ótimo domingo de Páscoa, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e que o Senhor venha cuidar de cada um de nós nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas sempre confiando no Senhor, porque o caminho que o Senhor escolheu para nós, ele é perfeito e agradável. A tia vai fazer uma oração e que todos fiquem na paz do Senhor. Papai do céu, abençoe a cada criança que pôde acompanhar conosco a aula de hoje, a nossa lição de número 2. Que nós possamos, Senhor, ser obedientes ao Senhor, assim como foi Abraão. Obedeceu e confiou que o Senhor tinha o melhor para a vida dele e para a vida da família. Senhor, abençoe aos papais e às mamães, que tem sempre, Senhor, que trabalhar, buscar, Senhor, o sustento da casa. Aquele que não pode estar trabalhando, Senhor, venha abençoar a vida deles. Não deixe faltar, Senhor, o alimento, não deixe faltar nada. Venha dar saúde, venha nos abençoar, meu Pai, em nome de Jesus, e que em breve nós possamos estar juntos novamente. Fique todos na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a cada criança, cada papai, cada família. Em nome de Jesus, amém. Olá, juniores, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Saudades de cada um.
Tia Gleice hoje gostaria de estar falando um pouquinho sobre a nossa revista, sobre o trimestre que iniciou-se com o tema Igreja, Casa de Deus. O título da nossa primeira lição vem falar sobre um lugar de comunhão, né? A igreja a qual estamos falando é o templo físico, né? O espaço ali onde a gente se reúne para estar em comunhão com os irmãos, para aprender mais sobre o Pai, né? E também adorá-lo aí, né? Oferecer a Ele o nosso culto de adoração. O versículo de memorização se encontra em Salmo 133, no versículo 1, que diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos, né? A história bíblica desta lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. A história conta que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, ele subiu aos céus, mas ele prometeu que não nos deixaria só. Ele enviaria o Espírito Santo, né, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim aconteceu. Ao ascender, ao subir aos céus, ele enviou ali o Consolador, né, que foi derramado sobre os seus discípulos. Quando eles receberam esse poder, eles foram capacitados a pregar e milhares de pessoas se converteram a Deus. A história conta que Pedro conseguiu juntar numa única pregação, em uma só pregação, ele conseguiu juntar 3.000 pessoas, né? E essas 3.000 pessoas, elas se converteram e elas se juntaram para ouvir a palavra. E elas eram orientadas ali pelos discípulos, né? Então elas aprendiam sobre a verdade, elas faziam tudo ali em comunhão. Elas estavam juntas na oração, no partir do pão. E era uma igreja que era muito temerosa, eles eram reverentes, eles fugiam do pecado e Deus usava ali os apóstolos para realizar então muitos sinais e maravilhas. Biblicamente, essa foi a primeira igreja que existiu. É uma igreja que tinha muita, né, que tinha comunhão plantada no coração de cada um pelo Espírito Santo. E é essa comunhão que tem como base o amor de Deus, né? Que entregou a sua própria vida na cruz do Calvário por amor a nós, né? Então é esse amor, é esse que pensa no bem do outro que deve ser a nossa inspiração. E a igreja é um lugar onde podemos praticar, né, essa dádiva, né? É onde podemos ali nos fortalecer, edificar a nossa fé, nos encorajar e nos alegrar, pois ali está a bênção de Deus. Então, sempre, crianças, busquem estar na igreja, busquem estar em comunhão com Cristo, em comunhão com os nossos irmãos, pois é isso que Deus requer de nós, é isso que Deus quer que façamos, né? Assim como Ele nos amou, que nós também possamos amar também aos nossos irmãos. A segunda lição traz como título Uma Casa de Oração. O versículo de memorização se encontra em Isaías 56, versículo 7, parte B. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A história bíblica da revista se encontra em Mateus 21, capítulo 21, versículo 13, e em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Conta a história que Jesus, logo que chegou a Jerusalém, ele foi ao templo. E para sua tristeza, o santuário de Deus estava repleto de cambistas que estavam fazendo comércio. Eles estavam comprando e vendendo sem nenhum respeito à casa de Deus. Movido por essa insatisfação, Jesus expulsou todo aquele povo irreverente da casa de Deus. E as pessoas, quando souberam que Jesus estava lá no templo, elas foram, buscar ali, receber um milagre. E entre essas pessoas haviam cegos, haviam aleijados, haviam muitas pessoas desejando ali algum milagre. E as escrituras afirmam que todas essas pessoas foram curadas. Também estavam ali presentes crianças que, ao testemunharem os milagres de Jesus, elas começaram a louvá-lo.
Jesus afirmou que o perfeito louvor vem da boca das crianças, sabia? Por isso, nunca deixe de louvá-lo. Ele se agrada muito do seu louvor. Jesus disse também que a casa de Deus é um lugar que é feito para as pessoas orarem e buscarem a presença de Deus. O apóstolo Paulo também ensinou sobre a oração. Ele disse que devemos orar em todo o tempo, mesmo quando não estamos na casa do Senhor, também podemos orar. Claro que quando a gente não estamos na casa de Deus, a gente não ora da mesma maneira, né? Oramos mais discretamente. Paulo chama essa maneira de orar de oração em espírito, que é estar em comunhão com Deus, com o pensamento voltado a Ele, e mesmo sem palavras o Senhor nos ouve, né? Ele nos atende. Por isso, ore quando estiver na igreja e ore também quando não estiver, pois Deus ouve as nossas palavras e os nossos pensamentos, né? Então, a oração é o que nos aproxima de Deus, é o que faz com que a gente possa estarmos ali em comunhão com Cristo, independente de estarmos na casa dele ou não. Sabemos agora que nós estamos aí em momento, né, que não podemos estar ali todos reunidos na casa de Deus, mas podemos estar em constante comunhão com Ele, orando, buscando, aprendendo mais da sua palavra, tá, crianças? Então não se esqueça, sempre reserve, tire um tempinho, reserve um momento do seu tempo para orar. Faça liste alguns propósitos que você deseja. E não se esqueça de orar pelo nosso mundo, né, pelo nosso planeta, para que tudo isso passe logo e possamos voltarmos para a casa de Deus, né, para estarmos juntos novamente. Um beijo, fique com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rende? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, poder de Deus, qual da vida. Príncipe da paz, que Deus Shaddai, sua cruz é luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oi, adolescente, a paz do Senhor. Como é que vocês estão nessa quarentena? Vamos começar a nossa lição de número 2. Há algo errado com a família? Vamos ler agora o nosso versículo em destaque. Aí esse versículo em destaque vai ter a participação do Bruno, que vai ler para nós. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estarei lendo aqui na Bíblia, Romanos 1:28. Aí. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Amém. Vamos agora para o nosso primeiro tópico da nossa lição. O que está acontecendo com a família? A família somente de hoje, né, está tendo muita influência. A influência do mundo e a influência da internet. O inimigo tem investido muito para destruir a família que Deus criou. Aí vamos aqui na origem, né, da primeira família, né, que Deus criou, né? No caso, como vocês sabem, né, que foi Adão e Eva, né? Aí, lá em Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 25, fala, no caso da criação da mulher, né? Aí, em Gênesis, capítulo 4, 1 e 2, ele já fala ali dos filhos, né? Que Adão e Eva teve os filhos, né? Esses dois textos aí falam, né,
é da criação da primeira família, né, que Deus criou. Cada vez que a estrutura família enfraquece, a igreja também se torna fraca. Isso facilita cada vez mais o desequilíbrio e a proliferação do pecado na igreja. Quando a família ali, ela não tem a base dela como o Senhor Jesus, né? Porque a palavra de Deus diz, né, que a gente deve estar firmado na rocha, né? E no caso é Jesus, né? Aí, se essa família não estiver firmada na rocha, que é o Senhor Jesus, praticamente essa família vai à falência. Porque nós devemos estar firmados. E a gente deve estar sempre, né, alimentando a nossa vida espiritual, sempre lendo a palavra, sempre também em oração, né? Vamos começar o segundo tópico da nossa lição. Mas porque isso está acontecendo, não tem nada a ver, não pode ser tão ruim assim, será? Muitas vezes a gente tem uns planos, né, que não tem nada a ver com os planos que Deus tem para nós, né? Aí às vezes você pensa assim, né? Mas isso vai me fazer muito feliz, não vai fazer mal para ninguém, né? Mas só que esses planos, esses pensamentos que você tem, tá indo um pouco ao contrário dos planos de Deus, né? Que Ele tem para você, né? Que Ele tem para sua vida. Porque os planos de Deus são muito melhor. Às vezes a gente acha que os nossos planos são melhor, mas não é. De Deus é muito melhor. Aí qualquer coisa que vocês for fazer, vocês primeiro consultam o Senhor, para ver se esses planos que você tem está de acordo, né, com aquilo que Ele sonha para vocês. Vamos agora para o nosso último tópico da nossa lição. Mas temos saída? A Isabela vai ler para nós. Mas temos saída? Deus não muda. Malaquias 3:6. E assim também, os seus planos e vontade, não importa que a sociedade tenha encontrado novos padrões, ou até mesmo que se encontre em um modelo que não seja o que Deus desejou. O que importa é buscar nele a direção divina para abençoarmos a nossa família, fazendo a sua vontade sendo luz em meio às trevas para a geração perdida. Lembre-se de que a nossa família, em vez unida e saudável, colabora para que a nossa igreja seja também uma instituição una e sadia, e de modo suficiente para cumprir a vontade de Deus. Vamos ler aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Esse versículo aqui, ele fala aqui, né, que Deus, ele não muda. O homem pode mudar, o tempo pode passar vários anos, mas Deus continua ainda sendo o mesmo. O mundo pode ficar moderno aí, pode modernizar várias coisas, mas Deus ainda é o mesmo. Ele não muda. Esse vídeo que eu fiz aqui para vocês foi um vídeo aqui um pouco resumido, né, sobre a nossa lição. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês estudem a lição de vocês, né, todo domingo. Eu agradeço pela oportunidade. Tchau, obrigada. E a paz do Senhor. A paz do Senhor, congregação Oreb, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão da maneira tremenda e especial. Hoje nós vamos ler a lição 2, né, da Escola Bíblica Dominical,
que diz assim: as sublimidades das bênçãos espirituais em Cristo. O textuário nos diz assim: bendito a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. A verdade prática nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura em classe nos diz assim, Efésios 1, do 3 e 4 e do 9 e 14. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. 11. Nele digo que nem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Que bênção, né, irmãos? Na introdução, diz assim: nesta lição vamos abordar a grande excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais para os seus escolhidos. Bênçãos espirituais para os seus escolhidos. O que significa bênção? Bênção significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar e saudar. E isso ainda acrescenta bens espirituais. O que significa isso? Porque nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, que diz lá em Mateus 6,3: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, irmão, nós vivemos num tempo que muitas, mas muitas pessoas têm buscado primeiro as outras coisas, e o reino dos céus tem ficado em segundo lugar. Tem buscado muita bênção material, a prosperidade, a cura, mas as bênçãos divinas têm ficado sempre em segundo lugar. É por isso que o nosso Deus, ele nos diz claramente na tua palavra, Jesus Cristo falou: muitos serão chamados, agora poucos serão escolhidos. Nós temos ali o exemplo ali no deserto, aonde Deus abriu o Mar Vermelho, Deus supriu todas as necessidades do povo de Israel que estava preso no Egito. Não faltou o que comer, não faltou o que calçar. À noite, Deus clareava, iluminava tudo. E durante o dia uma sombra acompanhava o povo. Deus não deixou faltar nada. Mas a murmuração de sempre olhar para trás, de sempre querer as coisas que não são espirituais, acabaram deixando aquele povo no deserto. Então nós temos que buscar primeiramente as bênçãos espirituais, sempre as coisas que vêm do alto primeiro. É por isso que o Senhor ele nos abençoa, porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Se Deus quiser me abençoar, Ele é Deus. Se Ele não quiser me abençoar, Ele continua sendo Deus. Se eu descobrir que eu tenho uma enfermidade e ela é maligna e Deus quiser me curar,
ele é Deus. Se ele não quiser me curar, ele continua sendo Deus. E as bênçãos espirituais são aquelas que nós oramos, consagramos, jejuamos, buscamos a Deus em espírito e em verdade. Só assim. Porque quando você ora e busca Deus em espírito e em verdade, você vai alcançar todas as bênçãos espirituais. Até os espíritos malignos, o diabo, os anjos caídos, não terão poder sobre a tua vida, desde que você esteja em espírito e em verdade, buscando a Deus em oração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Daniel, por que ele venceu? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel sempre buscava as bênçãos espirituais primeiro. Quando ele foi jogado na cova dos leões, o que aconteceu? Nada. Porque era um homem que andava simplesmente em espírito. Era um homem que buscava sempre as coisas espirituais primeiro. E aqui nessa lição ela nos fala: para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. É isso, irmãos. É uma lição que fala que nós temos que buscar primeiramente o reino do céu. Buscar primeiramente as coisas espirituais. É por isso que às vezes nós não vemos tantas coisas como nós víamos antigamente. Infelizmente. Por causa de uma cegueira espiritual. Às vezes a gente olha demais para as coisas materiais, às vezes o homem olha muito mais para a criatura do que para o Criador. Então vamos buscar sempre o Senhor em espírito e em verdade, para que Ele venha nos abençoar cada vez mais, nos enchendo com a sua glória, com o seu poder, com a sua graça, com a sua unção. Porque o crente que anda espiritualmente falando, ele vai ser sempre cheio de graça, sempre cheio do poder, sempre cheio da glória. Ele sempre vai ser um crente diferente. Porque ele anda nas coisas espirituais. Ele busca as coisas espirituais. Agora ele tem uma nova condição, uma nova posição em Cristo. Aquela pessoa velha, aquela pessoa que andava no pecado, agora ela está andando numa nova posição em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora vamos, irmãos, para a parte 2, né? Que a primeira foi a nova posição em Cristo, né? Depois da introdução. E a segunda fala uma vida cristocêntrica neste mundo. E a terceira, para finalizar, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua vida. Né? Então, quando o pecado adentrou no mundo, Adão e Eva, quando eles pecaram, o pecado também entrou. E de lá para cá, todos nós somos pecadores. Mas quando nós aceitamos Cristo, somos pecadores remidos. Pecadores remidos são aquelas pessoas que reconhecem e sempre pedem a Deus o perdão do seu pecado. Porque nós pecamos no olhar, no falar, no agir e no falar. Eu penso, eu olho, eu falo, eu ajo. Então eu peco nessas maneiras. Mas quando eu reconheço que eu sou um pecador, que eu não passo de pó e cinza, de lama, de barro, e eu reconheço, Senhor, perdoe os meus pecados, a minha maneira de falar muda, a minha maneira de agir muda, Senhor, a minha maneira de olhar, a minha maneira de pensar. É quando nós nos tornamos uma nova criatura. Aquele eu morreu e hoje eu sou um novo ser, uma nova criatura em Cristo Jesus.
O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação, idealizado por Deus. O selo do Espírito Santo, o que é o selo do Espírito Santo? É quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Somos batizados e começamos a falar em novas línguas. E recebemos também ali dons espirituais. O dom da revelação, da profecia, da ciência. Mas, irmão Carlessandro, ser batizado com o Espírito Santo e ter os dons espirituais é salvação? Não. O ladrão da cruz, ele não foi batizado nem nas águas e nem no fogo. E ele foi salvo. Então, o que salva o homem é ele reconhecer que ele é um pecador e sem Jesus ele não é nada. Que ele precisa de Cristo em sua vida. E para finalizar, vamos para a conclusão. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então vamos andar em espírito, vamos andar em verdade, vamos buscar o Deus da salvação, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Amém, meus queridos? E que você seja um crente revestido, batizado, cheio do Espírito Santo e cheio dos dons espirituais. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente, cada vez mais, em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus abençoe cada um de vocês da maneira tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada professor que se dispôs do seu tempo para estar gravando essa aula. E que também abençoe a sua vida, que esteve aí participando dessa aula do nosso EBD. Vamos estar juntos se edificando para Cristo cada vez mais. Você que teve alguma dúvida, tem alguma sugestão, nos envie, deixe nos comentários, mande no nosso grupo da igreja, que será um prazer poder participar com você.